Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante lá do livro de Juízes, capítulo 2. E o que chama a atenção nela não é só por ser um texto antigo, mas por revelar um ciclo poderoso de esquecimento e as suas consequências. Uma coisa que, de repente, pode soar até bem familiar. Vamos entender como essa engrenagem começa a girar. É aqui. É exatamente aqui que tudo começa. Essa frase é a chave de tudo. Com a morte do grande líder Josué, uma conexão vital se perde. Isso não é só um comentário passageiro, não é. É o ponto de partida de todo o drama que vai se desenrolar. O problema central já é colocado na mesa, sem rodeios, logo de cara. Eles esqueceram. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise. Como é que pode uma nação inteira, que viu milagres com os próprios olhos, simplesmente esquecer a sua história fundamental? Não foi um caso de amnésia coletiva, de uma hora para outra. Foi algo bem mais sutil, sabe? Mais gradual. Então, o ponto é o seguinte: esse esquecimento foi resultado de uma tempestade perfeita de fatores. Primeiro, a experiência direta, em primeira mão, desapareceu com a geração mais velha. Os mais novos já cresceram em outro cenário, um ambiente completamente diferente, cercado de outras culturas, outras pressões. E talvez o mais importante, a corrente de transmissão, sabe? Aquela passagem da história e da fé de pais para filhos. Essa corrente se quebrou. E quando a memória falha, um vazio se instala. E a natureza, a cultura, elas detestam vácuo. Esse espaço foi preenchido bem rápido pelos deuses dos povos vizinhos. Mas a pergunta é, por que justamente esses deuses? O que eles tinham de tão atraente? O ponto crucial aqui é que Baal e Astarote não eram ideias abstratas, filosóficas. Eram divindades incrivelmente práticas, ligadas diretamente à sobrevivência do dia a dia. Pensa bem, para uma sociedade agrícola, o que mais importa? Ter chuva, garantir a fertilidade da terra, dos rebanhos, era a preocupação número 1. E esses deuses prometiam entregar exatamente isso. E aqui a gente chega numa conclusão fascinante. O povo de Israel, na sua origem, era um povo nômade. Quando eles se assentaram em Canaã, precisaram aprender a cultivar a terra. E com quem eles aprenderam? Com os cananeus, claro. Só que tinha um detalhe. Para os cananeus, as técnicas agrícolas e os rituais de adoração a Baal eram uma coisa só, inseparáveis. A sedução não foi só espiritual, foi, antes de tudo, prática, econômica. Essa virada para os ídolos não foi um evento isolado. Um erro que aconteceu uma vez e pronto. O texto de Juízes mostra que isso se tornou o gatilho para um ciclo bem previsível, uma espécie de espiral descendente que ia marcar uma era inteira da história de Israel. E este é o padrão. Olha só como cada etapa leva à próxima, de forma quase lógica. Primeiro vem o pecado, a quebra da aliança. Isso leva à opressão, onde as consequências das escolhas deles se tornam bem reais e dolorosas. A dor da opressão, então, leva ao arrependimento, um grito de socorro. E esse clamor move a compaixão de Deus, que envia um libertador, um juiz. Por um tempo tudo fica bem, mas só por um tempo. É importante a gente notar a lógica que o texto apresenta. A opressão não é vista só como um castigo aleatório, mas como uma medida corretiva. É a consequência natural de quebrar uma aliança que garantia a proteção. A ideia aqui é que a própria dor, causada pela escolha errada, serviria como um catalisador para o retorno. Ok, mas se Deus enviado um libertador, por que o ciclo continuava sem parar? A resposta está na natureza dessa solução. Os juízos eram uma espécie de correção temporária, um alívio momentâneo, mas não uma cura permanente para a raiz do problema. Vamos entender o porquê. E aqui a gente vê o coração do problema. A paz e a obediência só duravam enquanto aquele líder carismático, o juiz, estava vivo. A lealdade do povo parecia estar totalmente ligada à pessoa do libertador, e não a uma mudança de coração genuína, interna. Assim que ele morria, tudo voltava a estaca zero. Esse versículo é o clímax da tragédia. Repara só, não era apenas um retorno ao erro anterior. Cada nova volta no ciclo era pior do que a anterior. Havia uma degeneração progressiva, uma teimosia em não aprender a lição. Isso mostrava que o arrependimento deles era superficial, motivado mais pelo desconforto do que por uma convicção real. Para a gente ter uma ideia do peso disso, a linguagem que o texto usa para descrever essa infidelidade é incrivelmente forte. A palavra usada, prostituir-se, coloca a relação entre Deus e Israel no quadro de uma aliança de casamento. A idolatria, portanto, não é só um erro teológico. É descrita como um ato de traição, de adultério, uma quebra de votos com aquele que os libertou.
E, finalmente, o capítulo termina com uma explicação desconcertante e quase dura do porquê essa situação de conflito contínuo foi permitida. O texto apresenta uma razão teológica para que os inimigos continuassem ali, naquela terra. Então, segundo a narrativa, a presença constante dessas nações hostis servia a um duplo propósito. Era, ao mesmo tempo, uma consequência direta da desobediência de Israel e também um teste contínuo de fidelidade. As nações inimigas se tornaram, de certa forma, o instrumento pelo qual a lealdade de cada nova geração seria provada e revelada. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. A história de Juízes 2 é um alerta poderoso sobre como a memória coletiva é frágil. Ela nos força a refletir. O que é que sustenta a identidade e os valores de um povo ao longo do tempo? Como se garante que as lições do passado não vão se perder no conforto e na correria do presente? Uma questão que, com certeza, ecoa muito além dos tempos bíblicos.